pessoal, boa noite. Hoje é a nossa segunda roda de conversa aqui pelo Centro Espírita Amor à Verdade. Hoje a gente já está bem mais à vontade com a situação, tanto o Maurício quanto eu. O Maurício não está nem suando. A gente espera que seja um bate-papo bem tranquilo, porque o tema é um pouco pesado. A gente vai falar hoje de uma temática bastante complicada. Muitas pessoas ainda veem como tabu, que é o suicídio. E tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar ou já conhecem pessoas bem próximas ou até mesmo entes da família já passaram por essa situação que realmente é muito complicada e muita gente tem até vergonha de falar, muda nome, fala de outro assunto, mas não fala sobre isso. Além do luto ser muito comprido. Hoje com a gente aqui somos nós dois de novo, eu, Pablo, Maurício, e na gravação tá Ellen. Semana que vem a gente promete que vai ter coisa nova, pessoas novas, mas vai ter. Bom, vamos começar, né? Antes de a gente começar o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que o item é lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, 15, 16 e 17 do nosso Evangelho. Isso. Antes de entrar nesses itens, a gente vai fazer um breve comentário do livro de André Trigueiro, né? Viver é a melhor opção. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. E antes disso tudo, a gente tem a leitura da página para a prece. Bem falado. Quase que a gente esquece. Boa noite a todos. Daremos continuidade ao livro Fonte Viva, item 41. Na senda escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células no campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. E assim, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem de Jesus, agradecer a Ele por mais uma noite de estudo, mais uma noite que possamos refletir sobre seus ensinamentos. Que Deus possa estar abençoando a nossa noite de hoje, o nosso estudo. Que
que possamos ser claros e objetivos na mensagem, em que cada um de nós, com o coração aberto, possamos receber o alívio necessário. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora sim, podemos começar. Agora sim. Então, como eu estava falando, nosso estudo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, 15, 16, 17, suicídio e loucura. Antes de adentrar nesse nosso livro do Evangelho, a gente pegou como base também o livro de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo. Livro muito bom, quem quiser ler, é muito bom. E ele começa a questionar a importância de a gente falar sobre o suicídio, né? Porque falar sobre o suicídio muitas vezes é desagradável, e é. Mas nós temos uma importância para que isso aconteça. Porque é um caso de saúde pública, pela quantidade de desencarne através do suicídio é muito grande no mundo. Precisamos de informações para que você possa combater qualquer tipo de patologia, seja AIDS, hanseníase, coronavírus, qualquer tipo de patologia, você precisa de quê? De informação para prevenção. É isso que a gente busca aqui. Informações para prevenir, que é tão importante na nossa estatística de óbito confirmado no mundo, são 800 mil pessoas por ano. Se a gente fizer um cálculo, isso dá 2.200 pessoas por dia. E uma a cada 40 segundos. É uma estatística alta, né? No Brasil, por ano, dá 1.200 óbitos confirmados, 32 óbitos por dia. O Brasil é o 6º país do mundo em suicídio. Fora, em relação a essa é importante nessa estatística a gente observar que o número de suicídio é bem maior que o número de homicídio e óbito por guerra. Então, a situação é alarmante. E tem as subnotificações ainda. O que significa as subnotificações? São aqueles casos que chegam na emergência, que muitas das vezes a pessoa coloca acidente por arma de fogo, acidente automobilístico, e ninguém vai atrás da origem do problema, que muitas das vezes fica de trás disso o suicídio. Como é um tabu, as pessoas têm a tendência, em nosso planeta, não só no Brasil, nosso planeta, empurrar para baixo do tapete. Porque isso era para ser mais divulgado na mídia e não é. Porque as pessoas, vamos dizer assim, têm um preconceito sobre a situação e não informam a importância que tem, sobre as informações importantes sobre o suicídio. Então, é importante, nós vamos tentar pincelar hoje essas informações, para que até saber passar, nós temos que saber passar. Não pode criar espetáculo, né? Nesse livro mesmo conta aquela história, depois eu vou dar a palavra para o nosso irmão Pablo. No próprio livro mostra a história do escritor alemão, né? É um romance através do jovem Werther, que através de uma desilusão amorosa cometeu o suicídio. Isso se propagou em toda a Europa e influenciando as pessoas que estavam na mesma situação cometer esse ato. Por isso que é importante saber informar. Não pode criar espetáculo, não pode falar a forma que aconteceu, não pode falar as qualidades da pessoa que cometeu o ato. Então são informações importantes para que nós possamos saber passar a informação sem criar espetáculo. Isso é importante demais, que há uma necessidade muito grande da divulgação. Né? E agora sim, vamos começar a entrar, né? E é rapidinho, e aí nesse sentido também a gente vê que existe meio que um acordo entre todos os meios de comunicação com essa precaução. A própria falta de informação que a gente tem e que as pessoas responsáveis da comunicação também possuem, gera isso, porque
existe meio que um acordo de não falar sobre suicídio em televisão, porque o tema é um tabu. Uma grande maioria acha que se falar vai causar mais suicídio e a outra parte acha que se falar vai prevenir. Mas tudo está nesse meio. Como vai falar, o que vai falar, é o que o Maurício estava comentando. Não é para ficar falando como foi feito, o que foi feito, quem. Não é para ficar divulgando nesse sentido. Mas a gente precisa saber esses dados que o Maurício trouxe. 40 pessoas por segundo que morrem pelo suicídio, só esse tempo que a gente está aqui já morreu um monte. Né? Bastante. E a temática hoje no Evangelho está lá no capítulo 5, item 14 até o 17. A gente vai fazer igual da outra vez, vamos lendo e comentando. Se o pessoal no Facebook tiver algum questionamento, alguma pergunta, a gente está com a Ellen ali respondendo tudo. Ela fala para a gente aqui, pelo ponto, o ponto ela vem aqui falando na minha orelha, e aí a gente comenta também, tá? Bom, eu vou lendo aqui. Item 14. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Quer comentar? Não, é interessante que sempre o ponto fulminante para que nós possamos passar pela vida suportando as dificuldades que naturalmente vêm é ter a certeza do nosso futuro, para onde a gente vai, né? Qual a finalidade que nós temos aqui? Nós estamos aqui a passeio só para gozar os prazeres da vida? Não, estamos aqui para o progresso da alma. E com a certeza que a morte não existe, isso nos dá uma coragem maior para passar pelas dificuldades incompetíveis. Porque dificuldade nós vamos ter. Nada na vida não é um mar de rosas. Porque muitas das vezes há uma propaganda falsa da vida, né? Principalmente esse negócio de selfie. As pessoas tiram tudo selfie. Tira foto, rindo, feliz, nunca está triste. Porque nós queremos passar uma falsa imagem. Que nós vivemos sempre eternamente felizes. Isso não existe. A pessoa que está eternamente feliz, você pode verificar que ela está doente. Ela tem algum problema passando em sua vida. Porque a montanha-russa da vida é natural para todos. Todos nós vamos passar por situações assim, de dificuldade e de situações de tranquilidade. Isso é natural, não é verdade? A gente não está no mundo passando férias. É, exatamente. Não é que a gente tem que gostar de sofrer, não, mas a proposta da vida vem obrigatoriamente, compulsoriamente, nos exigir isso. Passar pelas dificuldades. E muitas das vezes a pessoa fica se iludindo da vida do outro no espetáculo do selfie, achando que aquela pessoa está meio maravilhada. Deus é muito injusto. Aquela pessoa só vive rindo no Facebook, tirando fotos maravilhosas. Queria ter a vida dela. Queria ter a vida. Não, mas tenha certeza. Todos na face da Terra passam por dificuldades. Essas publicidades que faz com a eterna felicidade, isso não existe na face da Terra. Isso é uma pseudo-história muito falsa, que não encara a verdadeira realidade da vida, né? A gente pode comparar o mundo meio como... Comparar não, é uma escola, né? O mundo é uma escola. E todo mundo que já passou pela escola, eu lembro quando eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho, pegar ônibus, mesmo se não for nesse horário. A escola, para todo mundo que começa, é uma coisa bem difícil. Raramente a gente vai encontrar um aluno pequenininho que gosta de ir para a escola, né? É uma coisa bem difícil. E a gente está nessa fase, a gente está indo para a escola, a gente está aqui no mundo, numa imensa sala de aula, onde todo mundo tem que conviver. E é difícil mesmo. As lições chegam, a gente tem que fazer, se não fizer, repete. Se tiver que repetir de ano, vai passar por aquilo tudo de novo, então é mais fácil a gente aprender. Mais fácil pegar aquela frase que todo mundo fala, mas que funciona muito bem aqui. Pegar o limão e fazer uma limonada. Né?
Vamos continuar a leitura. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. A gente, quando está passando por dificuldade, se a gente não acredita em nada para o futuro, aquela dificuldade ali vai ser gigantesca. Mas o Espiritismo, ele dá uma outra visão, ele dá uma visão de futuro para a gente. Aí essa realidade que a gente vive agora já não abala tanto. Né? Já não vai causar tantos problemas. Vai trazer o aprendizado, mas não vai causar tantos problemas. Ele repete uma palavra aqui muito forte. Para nós que somos aprendizes ainda do Evangelho, temos muito que caminhar, passar pelos percalços, porque no tema da semana passada eles falam também da alegria, através da resignação, que foi o tema da semana passada. Passar pela vida, né, por problemática, ele repete aqui, alegre. Essas dificuldades que eu tenho, você deve ter também, de receber a dificuldade com a alegria, ainda com o espírito ainda em evolução, pequenininho que somos, é muito difícil passar alegremente pelas dificuldades. Mas esse alegremente que ele fala aqui é passar resignado e com fé em Deus, usando os instrumentos que nós temos para fortalecer a nossa fé. Ele não quer que a gente se desespere. Não quer que a gente perca o rumo, o direcionamento. Aí sim essa é a problemática. Passar com alegria é a gente não esquecer de Deus nos momentos. Manter a mente sóbria através da prece constante, solicitando o amparo da espiritualidade. Esse é o momento alegre. Você está dizendo para Deus que acredita na situação e vai passar por ela, e vai melhorar e vai suportar. Seja a vontade de Deus feita. Então, nessa situação é a alegria que ele nos expressa, né? Item 15 agora. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconsciente, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. É um ponto importante que ele fala aqui, que atenua quando a pessoa passa, né? Está num problema de loucura. Que loucura que quer dizer aqui? Problema, o mal do século, que é a depressão e suas variantes, né? Transtorno bipolar, síndrome do pânico. Essas situações que diminuem o discernimento da pessoa atenuam a gravidade. Mas é uma situação para a gente possa avaliar a importância da prevenção através do tratamento, né? Que pela estatística daqui do livro da Adé Trigueiro, em cada 10 casos, 9 a pessoas têm problema depressivo, problemas psicológicos. Atentando a importância de a gente poder observar situações que ocorrem com a gente para que a gente não deixe a situação se agravar. E diferenciar depressão de processo depressivo, que são diferentes. Porque todos nós, um dia pode estar triste, melancólico. Não podemos ficar constantemente, uma semana direto. Quando isso acontecer, a gente procura um especialista. Já que saiu de moda aquela situação de procurar psicólogo, é coisa de doido, é coisa de maluco. Acabou isso. Não tem, todos nós podemos buscar a psicologia como orientação. Quanto mais cedo a gente se prevenir contra a situação, mais chances nós sairmos 100% curados dessa patologia, que é uma doença. Então, que nós podemos buscar as coisas de Deus, podemos, que auxilia, porque toda depressão e suicídio tem um processo obsessivo, seja ele
por simples ou subjugado, mas existe. Então, trabalhar com os dois sistemas, o religioso, né, e a ciência da Terra, é muito importante para que nós possamos melhorar nosso estado emocional que passamos pela vida. O próprio Jesus, ele fala isso, né? Quando dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem o lado físico e tem o lado espiritual. A gente tem que trabalhar com os dois. E se você prestar atenção, em alguns momentos, Jesus faz uso de medicamento nas pessoas. Já parou para pensar nisso? Quando ele vai curar aquele cego, ele cospe no chão, faz um emplastro e passa no olho do cego. Em alguns outros momentos, ele só impõe a mão. Então, o uso do medicamento, às vezes, também é necessário. Era essa mensagem também que ele queria trazer. E quando o Maurício falou muito bem da parte da loucura. Mas quando Kardec fala em estado de embriaguez, não é só a embriaguez que a gente conhece como bebida. A gente pode ficar dependente de outras coisas. É qualquer tipo de dependência. A pessoa que morre porque tomou um remédio errado, né? Comprou um remédio sem receita, tomou um monte de remédio. É um suicídio? É inconsciente? É. A pessoa vai responder de acordo com aquilo, vai ter responsabilidade de acordo com aquilo. Não é aquele de caso pensado que a pessoa fala, vou fazer isso hoje para poder deixar a cartinha e tudo. É diferente. Então, 1% da situação ocorre a pessoa lúcida. Essa não tem um agravante. A pessoa que ocorre com lucidez e procura como alternativa de escape o suicídio é um agravante. Mas percebemos que todos nós, na face da Terra, a maioria das criaturas, 90% dos casos, ele tem embutido dentro dele uma patologia, que muitas das vezes não tratamos por falta de informação. E que às vezes demorou muito para chegar naquele ponto. Aí ficou crônico. Continuando. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Interessante. A gente tem que ter a percepção do todo, né? O que é a vida perante a eternidade? Nós somos espírito eterno. Aqui a Terra é uma estação no qual nós estamos passando. Quando a gente vê com esse prisma, percebendo que a estadia da Terra é muito curta. Se cada um de nós fizermos uma reflexão e olhar para trás, ver como o tempo passa rápido. Muito rápido. E muitas das vezes criamos raízes achando que a gente vai ficar aqui eternamente. E não conseguimos analisar a nossa vida numa visão maior do que o horizonte. Nossa visão tem condições no século XXI olhar além do horizonte. Ver o espírito, a alma, que é eterna. Então o que acontece conosco? Se nós ficarmos vendo só a parte material das coisas, sem ver a parte espiritual e a eternidade do espírito, nós criamos fuga. Fuga errada que só vai piorar a situação. Então é muito importante você fazer uma avaliação do tempo que passamos na Terra. É muito pequeno. Nós temos que lembrar que ninguém fica para semente. Todos nós um dia vamos desencarnar, é natural. É natural. Então nós temos que ter essa consciência que o momento da Terra são breves e são momentos de avaliações para o progresso da alma. Aqui não é verdade, não é nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa é a espiritual. Nós estamos num hotel de trânsito, momentaneamente, para que nós possamos progredir e melhorar espiritualmente. E é interessante pensar que se a gente pegar todas as religiões no mundo, todas elas, justamente por serem religiões, acreditam que acontece alguma coisa depois da morte, né? Todas elas vão ter uma crença após a morte, né? Uma sobrevivência após a morte. Aí cada religião vai explicar isso de uma maneira. O espiritismo, no seu aspecto religioso, o espiritismo não é uma religião, ele tem as consequências religiosas. No seu aspecto religioso, ele vai dar pra gente uma noção de futuro. Gente, ó, acontece isso depois da morte. Vive da melhor maneira possível aqui,
para depois da morte você estar na verdadeira vida. Como o Maurício falou, é uma piscada de olho aqui. A gente não lembra agora as outras vidas, mas é uma piscada de olho. Uma hora a gente vai lembrar tudo. Essa visão que você está falando é importante porque diminui o peso dos problemas que passamos pela vida. Fica muito mais leve. Porque se nós não tivermos essa visão, o peso cai sobre nossas costas de tal maneira que a gente cai. Então por isso que é muito importante ter essa visão do tempo e do que nós estamos fazendo aqui. O tempo é muito curto. E ele está falando isso aqui no outro parágrafo. Pode continuar. O que é a vida humana com relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. É uma verdade, meus irmãos, é uma verdade. Porque eu fico pensando na visão materialista. Como torna-se difícil a vida. Então o percalço que a gente passa, ele tem uma impressão que vai durar muito mais. E quando a gente não vê a solução daquela problemática, aí a gente quer abreviar. Porque o acreditar no nada potencializa a vontade de fugir de nossa responsabilidade, chamado covardia moral. Porque muitas das vezes nós não temos uma visão, uma capacidade de superar porque achamos que não temos necessidades. E abreviamos erradamente. Querendo escapar da situação, aliviando a problemática, nós só aumentamos. Pelo contrário, potencializamos. A bibliografia Espírito nos mostra, não tem necessidade de falar, pode buscar na internet, nos mostra as consequências muito difíceis daquele que procura a solução dita mais fácil, que não é abreviando a vida. O único que pode tirar a vida é Deus, mais ninguém. E uma coisa interessante de pensar nisso é que se você acredita que não tem nada, o cara que acredita que não tem nada depois da morte, com relação ao cara que acredita que tem alguma coisa, é mais fácil esse que não acredita em nada acreditar que tem alguma coisa, porque se ele morrer e ele tiver certo, não tem nada, acabou pra ele. Mas e se ele tiver errado? E chegar do lado de lá, era isso? Caramba! É o que ele vai falar, que é o depoimento das irmãs que se encarnam, que vem nos informar que nem nada disso, né? É mais fácil você acreditar, se você morrer, você não vai ser bobo do lado de lá se você tiver certo, porque não vai ter nada. O próprio livro Seu Inferno, né? Microfone. O próprio livro Seu Inferno, que mostra vários depoimentos de espíritos das diversas categorias que se encontram, inclusive os que cometeram suicídio. Essa foi a voz da Eva. Item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. A covardia moral que o Maurício falou aí. É muito difícil a pessoa passar pela vida, porque a religiosidade são facilitadores, mas é muito difícil a pessoa passar pela vida sem incrédulo. Até aqueles que dizem materialista, quando chega na hora da dificuldade, falam, oh meu Deus, sai automaticamente. Porque a vida, ela nos mostra facilmente, se a gente buscar essas entrelinhas, através dessas informações que nós temos dos facilitadores, que é a religião, buscaremos facilmente a compreensão. Mas, como a lei de Deus está em nossa consciência, e ela está dentro de nós, ela expressa, mesmo com a dificuldade que nos impõe, mais facilmente para nós. Então é muito difícil ter um incrédulo. Muitas das vezes são as conveniências da vida, fácil, do prazer, da satisfação pessoal, que nos cega. E a dor vem para nos acordar. Porque senão a gente achava que nós estamos aqui pelo bel prazer. E quando ela vem, acorda, e aí se assusta. Por isso que é difícil ter um incrédulo. Mas a pessoa que busca a incredulidade, ela fica muito difícil de convencer. Pela realidade da vida que nos mostra. Pelo caminhar. Pela humanidade.
Então o incrédulo ele tem que verificar bem. Porque a vida vai cobrar de nós, mesmo que a gente se esconda dela. Aonde estiver, ela vai nos buscar. Para as provas terrenas, natural. Então eu acho que esse incrédulo, dentro de si, fica difícil ele não acreditar em nada. É uma parcela muito pouca da face da Terra. É mais uma negação do que... É uma negação porque ele foge do seu foco, ele não quer sair da sua mesmice. Né? Porque sair da nossa mesmice requer dedicação, vontade, força, luta, perseverança. E muitas das vezes nós ficamos acomodados. E é por isso que a gente precisa, o ser humano precisa acreditar em alguma coisa. Não estou falando, vai para o centro. Né? Não estou falando. A gente precisa acreditar em alguma coisa. E como a gente tem, cada um tem sua experiência de vida, cada um vai se adaptar melhor a um credo diferente. Vai ter gente que vai chegar no espiritismo e a gente vai falar numa palestra, cada um é responsável pelas suas atitudes. Aquela pessoa vai falar, não estou preparado para isso não. Vai numa outra religião que já é mais leve, basta crer. Cada um vai acreditar de acordo com o que está lá dentro de si. E avaliando bem, os incrédulos, se não vai pelo amor, vai pela dor. A escola da vida é para todos. Todo mundo. Pode ser ateu, pode ser protestante, católico, bandista, candomblessista, seja quem for, passaremos pelas dificuldades. Então não é mais fácil ter o facilitador em nossas mãos? A compreensão do todo, para que nós possamos buscar a bússola certa? Porque o processo de evolução de cada um de nós não tem fuga. Nós não vamos ser jubilados como ocorre na escola da vida da Terra. Na escola da vida nós permanecemos. Então fica muito mais fácil buscar a prevenção das dificuldades, nos renovando, nos aprimorando para quando vier facilitar a nossa vida, do que fugir da nossa responsabilidade. É muito melhor, por isso que ele diz que é covardia moral, que a gente tem que estar fugindo, mas não adianta fugir. Que Deus é maravilhoso e esplêndido, ele vai nos buscar. Uma coisa que sempre acontece é a gente, Maurício falou, né? Chega na religião quando não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes a gente vem pela dor e vem com o objetivo de curar aquilo, de parar de ter dificuldades na vida. Mas o objetivo da religião não é tirar as dificuldades da sua vida, é fazer você entender por que está passando por aquilo. Te dá a capacidade de suplantar ela, te dá superar. Força, né? Nos momentos mais difíceis é em Deus que você vai pensar. Não é naquele nada que a pessoa acreditava. Então, as dificuldades vão chegar. Não tem para onde correr. Uma hora elas chegam. Para cada um vai ser diferente. Para cada um uma experiência diferente. Quer ver um exemplo? Tem gente que entra em depressão se perder 10 centavos. Tem gente que perde milhões e não entra. Né? Para cada um a depressão vai chegar de uma intensidade diferente. Deixa eu continuar aqui. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem, que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compreensão lhes podem oferecer? Nenhuma, né? Porque nós podemos ser doutores da terra, dominar a lei da natureza, mas não adianta. Nós temos que buscar um conhecimento fora do material. Aqueles que dizem que muitas das vezes não acreditam, porque a ciência não comprova, é porque vê pelo prisma errado. O cientista ele quer abrir a pessoa e ver o espírito lá dentro. Como diz Chico Xavier, já foi embora. Já fizeram essa pergunta do Chico Xavier, né? Aí Chico vai falar, não, irmão, é porque já foi embora. Você não vai ver. Que muitas das vezes nós queremos analisar a ciência, que analisar pelo concreto. Mas nós podemos avaliar por outro prisma. Por isso que nós temos que estudar. Por isso que o Espiritismo
É uma doutrina nova. Veio renovar a face da Terra, naquele momento que a Terra estava preparada para receber novos conhecimentos. Querer concretizar o mundo espiritual e tocar nele, bater, não tem como. As matérias são diferentes. É mais etérea. E a ciência do homem, que domina a matéria, não consiga concretizar assim, facilmente. Por isso que nós temos informações complementares espírita que vai fortalecer a nossa fé através da informação. Né? E deixa eu continuar a leitura aqui. Eu vou pular um pedacinho que acabou com o Maurício falou, né? Vou pegar aqui. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde em suma a coragem moral. Eu fico imaginando as pessoas que propagam a existência do nada. Eu trabalhei com uma pessoa que falava, eu não quero envelhecer não, quero morrer jovem porque vai ser o melhor momento da minha vida, eu ainda quero tá bem de saúde, se eu tiver que morrer, eu não quero ficar velho dando trabalho. O que ele, na verdade, estava dizendo, eu não acredito que tem nada do lado de lá, então eu quero morrer enquanto eu estou aqui, ganhando dinheiro, estou bem, porque depois vou só gastar isso com problema? Não quero. Ele não quer passar pelas dificuldades da vida. Porque a maior cegueira do homem, da matéria, doutrinas materialistas, é o orgulho, é o egoísmo e a vaidade. São esses sentimentos que deixam a gente cego perante a realidade da vida. E joga isso, falsamente, como verdade. E muitas das vezes, ele não tem essa verdade absoluta do nada. Quem tem a verdade absoluta do nada? O nada não existe. Concretizar a verdade absoluta do nada é falsa. É uma informação falsa que ele assume a responsabilidade. Por quê? Porque ele não conseguiu compreender. Mas tudo na Terra nós compreendemos. Para que nós compreendemos, temos que estudar. Mas volto a repetir. A lei da matéria não decifra isso tudo. E você jogar seu conhecimento da Terra, né, um doutor físico, uma vez eu vi um doutor pós-doutorado em física quântica, sei o que, mostrar o funcionamento do universo, como é harmônico, e dar isso a causa ao nada. Porque ele não consegue avaliar o todo e concretizar na lei de Deus. Que isso precisa de conhecimentos novos para que você possa complementar suas ideias e verificar que o nada não existe. Precisamos estudar mais além da matéria, porque isso não dá certeza. E divulgar isso como verdade é muito delicado e perigoso. É uma grande responsabilidade para aqueles que divulgam. E a gente não tem como... Assim, o espiritismo, a gente não precisa ser homens de ciência para entender espiritismo, para compreender o que Kardec está falando. Não tem a ver com o estudo que a pessoa tem, com doutorado, mestrado, do mais simples ao mais adiantado na inteligência, o espiritismo é compreensível. E dessa forma também tem as pessoas que não... As pessoas de ciência. A gente pega, por exemplo, Einstein. Einstein estudou um grande físico da nossa era, e quando fazem determinada pergunta para ele, ele fala, Deus não joga dados. Né? Enquanto outro grande cientista inteligentíssimo, Stephen Hawking, morreu há pouco tempo, morreu procurando a existência de Deus, tentando provar que Deus não existia, a criação do universo. Né? Ele tem até livros falando sobre isso.
Não tem a ver com inteligência, com o fato de você acreditar ou não em alguma religião. Não tem a ver com a inteligência, tem a ver com o que a pessoa compreende lá dentro dela. A gente não sabe como cada um se desenvolveu. Assim como também não tem a ver com a inteligência, a bondade que cada um traz. Pode ter pessoas que não acreditam em nada, mas que são extremamente boas. Estão cumprindo as coisas dela, que elas vieram fazer ali, mas não acreditam em nada. Né? Bom, a gente está chegando no último item, é o 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Acho que acontece com toda pessoa que vai conversar de espiritismo com alguém que não é espírita, ou com alguém que não é espírita. A pessoa chega, eu só vou acreditar no dia que alguém voltar para me contar. Ninguém voltou para me contar. A doutrina espírita toda foi baseada nisso, né? Gente voltando para contar. Então isso é questão da pessoa acreditar mesmo. É a questão de querer se aprofundar verdadeiramente. Nós temos a obra Céu e Inferno, que nos informa bem isso, os desencarnes das pessoas, com suas características e resultado. E temos a obra do Chico também, né? Carta dos Chicos, com muitas informações das pessoas que lhe falam, segredo que a própria pessoa nem sabia, que ia verificar depois e comprovava a realidade. Isso é uma prova da existência. O próprio Espírito veio no julgamento, teve um julgamento, né, para inocentar o assassino dele, o suposto assassino dele, através de uma carta. Exatamente. Então eles voltam para contar a gente, sim. A gente que, às vezes, de má fé não quer acreditar. É verdade, quando você causa a situação, você danifica o seu corpo, que vai danificar seu perispírito. Uma grande história espírita é da irmã do Divaldo, né? Que desencarnou através do suicídio, e ela reencarnou de novo na Mansão do Caminho com as sequelas do seu resultado que ela fez. E para viver pouco tempo só para reparar o perispírito. Só para reparar, ela voltou na encarnação e já veio reencarnando de novo, já reparando. Então não adianta. Nós desencarnamos aqui, lesamos o nosso corpo, temos que restaurar ele para depois vivenciar de novo. Não adianta fugir, não é fuga. E não é punição também. Não. É igual a gente tá na creche, aquela coisa da escola que eu falei no início, a gente deixou tudo desarrumado. A gente tem que voltar a arrumar tudo. Né? A gente tem que deixar do jeito que estava. Até arrumar tudo para poder ir embora. Se a gente danificar o nosso perispírito, nosso corpo, que vai influenciar o nosso perispírito, volta para nós temos consertar. que consertar. Volta. Cangalhou conserta. Não adianta fugir, porque a gente só piora a situação e retarda a nossa evolução. E se parar para pensar, não na doutrina espírita, só o Chico Xavier tem quase 1000 livros. Tem Divaldo, tem milhares de autores espíritas. Você não vai encontrar em nenhuma obra espírita falando, suicídio dá certo. Tu não vai encontrar. Em todos os relatos que tem um relato de um suicida, ele vem falar, gente, não faz que vai dar problema, dá ruim. Vai ter que consertar. Não existe na literatura um relato de que, eu fiz, sofri um pouquinho, mas foi tranquilo. Não existe. Eu sofro muito. Continuando aqui. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia de suicídio. A certeza de uma vida futura em que sabe ele, será tanto mais ditoso, quanto mais ditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que esperava, não adianta nada suicidar. E geralmente a pessoa suicida porque quer se livrar de um sofrimento, só que ela aumenta o sofrimento. Quer se livrar de uma problemática, né? Como ela não tem como se livrar, ela acha que o mais fácil é tirar a própria vida. Tinha uma problemática, ela arruma mais uma. Uma problemática muito maior. A certeza de... Não, eu já disse pedaço. Que liberta-se de um mal para incorrer no mal pior.
mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar se vai mais depressa para o céu. Não tem céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. A gente vê muita gente assim também, né? Que eu vou me matar para encontrar a pessoa que eu amava lá do outro lado. Você vai prolongar esse encontro. Vai prolongar esse encontro. Você vai criar dificuldades. Nas nossas práticas religiosas aí, do nosso quadro mediúnico, observamos muito espírito, todas as casas espíritas formam um dia no mês para se dedicar só ao suicida, pelo grande número que existe de suicida na parte espiritual, precisando de ajuda. Então nós estamos aqui para fortalecer a fé de cada um e observar o futuro de todos nós, que é a vida espiritual. Tirar isso da nossa visão e tirar a possibilidade de vencer as dificuldades. Por isso que nós temos que edificar a nossa fé, buscar a leitura edificante para nos fortalecer perante os percalços da vida, não é verdade? Continuando aqui. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Nós precisamos de muitas informações, trabalhar em nossa sociedade, divulgar a realidade para toda a sociedade, principalmente o jovem, que no passado a faixa etária de suicídio era nos idosos, que não aceitavam o envelhecimento e as dificuldades de querer envelhecer. Mas hoje em dia, a faixa etária pega dos jovens. Cada vez mais jovem tira a própria vida. Por vários aspectos. Os jovens, né, eles trabalham muito emocionalmente e não conseguem lidar com as dificuldades e pela sua falta de experiência buscam o caminho errado. Nós temos que ter atenção daqueles que vivem em nossa volta. Porque pela análise que faz aqui nesse livro de André Trigueiro, a tentativa é em torno de 20 vezes. 20 vezes, quer dizer, o suicida, ele deixa uma brecha para nós observar. E aquela situação que diz por aí popularmente que cão que ladra não morde, nesse caso, é falso. A vida, muitas das vezes, nos tira de casa, hoje em dia está voltando, né? Nos tira de casa para que ele possa buscar o pão de cada dia. E esquecemos nossos maiores tesouros, é aqueles que ficam. Nossos filhos, nossos entes queridos, nossos netos, etc. E muitas das vezes começa a soltar palavra de socorro e a gente não observa. A gente não para escutar. Olha, por isso que existe o CVV. O número é 188, Centro de Valorização da Vida, que não tem nenhum vínculo religioso, é para todos aqueles que estão passando dificuldade. Por quê? Por que o CVV surgiu? Porque nessa vida frenética, ninguém para escutar o outro. A gente não valoriza o nosso tempo com nossos entes queridos, com nossos filhos, com nosso pai, com nosso vizinho, não valoriza. E muitas das vezes está pedindo socorro, olha, em torno de 20 tentativas. 20 tentativas no suicídio dá 16 milhões de tentativas no ano. A pessoa tenta 16 milhões e as pessoas não conseguem visualizar. Aí causa um processo de depressão na família toda. Porque como é que eu não enxerguei? É por causa do movimento dinâmico da vida, a gente não consegue olhar para o lado. Nem para aquele que nós mais amamos. Então o CVV vem com essa proposta. Em qualquer hora do dia, tem alguém para você te escutar
O que você quiser falar, ele está ali. Se você ligar para o CVV e não falar nada, ele vai continuar ali. Porque vai estar ali 24 horas. Então, nesse aspecto é muito importante a gente saber escutar, saber os motivos, não julgar. Você tem tudo. Tem saúde, tem escola, tem casa, tem comida. E aí? Isso não vai tirar a dor íntima dele. Nós temos que ter paciência, amor, dedicação, abraçar a causa do conflito existencial que aquela criatura está passando e usar os instrumentos que Deus nos fornece. A religião de cada um, nossa religião, a de você e a de todos, a ciência do homem, através da psicologia, que é a ciência de Deus também, através da psicologia, do psiquiatra, da terapia alternativa, da acupuntura, da fitoterapia, que são as ervas medicinais, da yoga, meditação. Tem tantos instrumentos que nós podemos atenuar a problemática e sair dela bem, e muitas das vezes não utilizamos. Porque nós se escondemos. Porque você não vê as pessoas vendo, se esconde a problemática e foge da realidade. Aí acontece, a gente fica desesperado. E não conta para ninguém não. Não fala que foi suicídio não. Aí vai, fecha, esconde o laudo, troca o laudo e enterra. A problemática está aí e nós precisamos aprender com ela, tirar a experiência para prevenir. Prevenir é o melhor remédio. Eu conheci uma pessoa já desencarnada, extremamente ativa no movimento espírita. Não tinha tempo para nada, muito ativa mesmo no movimento espírita. Que quando tombava doente, quando tinha algum problema que precisava ficar de cama, aproveitava aquele momento para fazer meditação. Ficava doente, ficava na cama meditando. Não podia sair meditar. Hoje, a gente está vivendo uma problemática gigantesca de ter que ficar em nossas casas, de ter que ficar afastado de muitas pessoas que a gente gosta. As dificuldades chegam e a gente pode sim aprender com elas. A gente agora tem o momento de estar em contato ali, ó, tete a tete com quem mora com a gente, olhar no olho. Se a pessoa tiver com problema, a gente tem como perceber. Às vezes, o dia corrido, a gente está o dia inteiro na rua, não percebe nada. Agora a gente está ali convivendo. Do que a gente tem medo? Antes a gente postava o que o Maurício falou, todo mundo feliz no Facebook, na internet, todo mundo mostrando uma cara ali. Agora a gente tem como comprovar se é isso mesmo. Poxa, eu estou do teu lado, você não está com essa felicidade toda. Né? A gente agora tem como trabalhar as dificuldades dentro de casa. Do que a gente tá sentindo falta agora? É do excesso que a gente costumava botar na internet? Ou será que a gente está com medo do pouco que a gente tem agora e que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem em casa agora. E esse pouco é muito. Às vezes é uma pessoa que mora contigo, às vezes é aquela pessoa está passando muito problema aí. E o próprio André Trigueiro no livro, e todos os estudiosos, agora tem até um nome, os suicidólogos, todos eles falam que você deve sim perguntar. Eu estou vendo que Maurício está com um problema, eu falo, Maurício, tu está pensando em fazer alguma besteira com a tua vida? Direto assim mesmo, perguntar mesmo, porque a pessoa que quer cometer o ato de suicidar, ela está doida para falar com alguém. Quer desabafar. Ela quer falar com alguém. Então a gente tem a obrigação de perguntar sim. Sei, chegou no nosso final. A gente chegou no nosso final, mas a gente pode falar do culto no lar, né? Ah, é. A gente sabe que as reuniões públicas, em todas as casas, eu não conheço casa que não tenha isso, acontece a reunião pública, depois da reunião pública a gente vai, quem se sentir necessidade de passar pelo passe, a gente vai, toma um passe e bebe aquela aguinha fluidificada. A gente pode em casa, não é a mesma coisa que uma reunião pública, de você estar vendo seus amigos ali. Mas a gente pode em casa fazer o nosso culto do Evangelho no lar. A gente pode pegar uma leitura edificante, o Evangelho segundo o Espiritismo, Minutos de Sabedoria, alguma leitura edificante, Fonte Viva. Os livros de Chico Xavier são ótimos para isso. A gente pegar um livro
num dia determinado, naquela hora, sempre no mesmo dia, na mesma hora. Lê a nossa página. Se tiver mais gente do lado, a gente comenta. Se tiver sozinho também, a gente comenta. Ah, eu achei isso interessante por causa disso, disso, disso. Não precisa ter um tempo determinado, é o tempo que você achar melhor. Terminou, faz uma prece. Com certeza, como Paulo mesmo falava, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então vai ter sempre alguém ouvindo o que a gente está falando. Hoje está só eu e Maurício aqui e Eric, mas com certeza isso aqui está cheio. Os acessos do Facebook aí devem ser pouquinho comparado com a quantidade de gente que pode estar escutando a gente aqui agora, desencarnado, e a gente não está vendo. Né? Então faz isso. Sentiu falta daquela água magnetizada que tem depois do passe? Faz esse culto junto com a sua aguinha ali do lado. Vai ser muito bom também. A gente está encerrando. Aí ele vai fazer a prece, vai dar uma leitura na página e fazer a prece. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. E assim, mais uma noite, te agradecemos, Deus, por mais um momento de estudo, um momento de reflexão, e que possamos estar com as mentes e os corações abertos para o novo. Te pedimos, Senhor, misericórdia e amparo a todos os habitantes desse planeta, tanto encarnados como desencarnados. Que Jesus possa estar nos abençoando, nos amparando, nos ajudando a atravessar esse momento difícil. Que os amigos espirituais possam estar ao nosso lado, ao lado dos médicos, ajudando a tratar os companheiros que se encontram enfermos. Que o Senhor abençoe a nossa noite, abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.